Nós temos todos os materiais do PEV em um só lugar. Material do aluno, decoração da sala, todos os materiais da loja virtual disponíveis para o seu PEV adquirir, prontinhos para o seu PEV. Temos também uma plataforma com acesso digital a todo o currículo e guia de apoio e material para o educador. Então, todos os parceiros do PEV têm a possibilidade de ter acesso a todos esses materiais. Quais são as oficinas do PEV? Então, nós temos oficinas dos níveis 1 ao 3, com os seguintes temas: Bíblica, reforço escolar de língua portuguesa, matemática e descobertas, literatura, belas artes e temas especiais. E no nível 4, que são os adolescentes, nós temos oficina bíblica, áreas de influência, esportes, arte e cultura, mundo do trabalho e literatura. Nós preparamos para vocês um resumo de todas as oficinas do PEV por nível. Então, o nível 1 é para crianças de 3 a 6 anos. O nível 2, crianças de 7 a 10 anos. O nível 3, para adolescentes de 11 a 14 anos. E o nível 4, para adolescentes de 15 até 18 anos. Então, o programa PEV, ele contempla crianças desde os 3 anos até adolescentes com 18 anos. E nós organizamos o currículo dos níveis 1, 2 e 3 por áreas de conhecimento. Então, nós temos materiais para você utilizar com oficina bíblica, em todos os níveis, do nível 1 ao 4. E nos níveis 1, 2 e 3, além da oficina bíblica, nós temos reforço escolar. Reforço escolar de língua portuguesa, matemática e uma oficina de conhecimentos gerais chamada de Oficinas das Descobertas. Então, esses 3 níveis têm material completo para você utilizar durante 4 anos. O currículo completo do PEV, ele é um currículo que contempla 16 anos de atividades diferentes para você utilizar com as crianças no seu projeto. Além disso, nós temos datas especiais. Então, você tem uma oficina, um material específico para cada data comemorativa importante do ano, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Páscoa, etc. E essas oficinas, elas têm a duração de 5 dias, mas você pode organizar de acordo com a realidade do seu PEV. Temos temas especiais. Durante o ano, nós temos, por exemplo, o Maio Laranja. E nós aplicamos durante esse mês a oficina chamada Seja Vigilante. Mas temos também outras oficinas, como Vem Viver, Livre Sou. O único nível que tem oficinas diferentes, que não temos reforço escolar, nem de português, nem de matemática, é o nível 4. No nível 4, as oficinas elas são diferentes. Nós temos a oficina bíblica, que é chamada de Escolhas para a Vida. Temos uma outra oficina chamada Esferas de Influência, para que eles conheçam as áreas de influência da sociedade. Uma oficina chamada Esportes, Arte e Cultura e uma oficina chamada Mundo do Trabalho. É interessante observar que esse currículo tem a duração de 30 semanas e nós temos também um projeto de literatura específico para cada nível. O projeto de literatura, ele dura 15 semanas, então você pode usar 2 projetos diferentes durante o mesmo ano. E nós temos ainda o material de alfabetização para crianças desde os 6, 7 anos até adolescentes. Nós temos um material de alfabetização para adolescentes que ainda não sabem ler e escrever. E temos material chamado Feras do Saber, que é um reforço de português e matemática. Então, todos esses materiais foram organizados para servir melhor você e o seu PEV. Essa é a trilha curricular. Então, como nós comentamos com você, toda a estrada pela qual o aluno vai trilhar dentro do PEV, ela tem uma duração total de 16 anos. Então, observe o ano 1 do currículo, ano 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 4 em 4 anos, a criança muda de nível dentro do projeto. E aqui temos ali o ano 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. São 16 anos de currículo diferente, preparados para que você utilize na sua instituição para discipulado das crianças e adolescentes que Deus confiou a você. Cada nível, então, possui 4 guias diferentes
na oficina Bíblica e Reforço Escolar. Você pode optar por usar só o PEV bíblico se você tiver uma aula por semana, mas nós temos material para reforço escolar também. E nós temos então aqui um panorama de cada nível, de quais são os temas das oficinas que você terá disponível, como nós acabamos de apresentar para vocês na tela anterior. Então, aqui é só para te dar um panorama das oficinas do nível 1. O material do educador de cada oficina, ele vem com uma trilha pedagógica completa que mostra o panorama do que a criança irá aprender semana após semana no PEV. O material do educador de cada oficina, ele vem com uma trilha pedagógica completa que mostra o panorama do que a criança irá aprender semana após semana no PEV. O material também possui guia do educador com todas as aulas descritas com orientações gerais, mas nós sugerimos que você continue estudando educação por princípios e use a sua criatividade para deixar o currículo cada vez melhor. O material também possui guia do educador com todas as aulas descritas com orientações gerais, mas nós sugerimos que você continue estudando educação por princípios e use. Temos também sempre a cada ano 2 títulos diferentes de projetos de belas artes. E todo esse material está disponível para você numa plataforma digital da atuação global. Aqui é um exemplo do nível 2, 7 a 10 anos, também 4 anos diferentes de materiais. Temos todas as oficinas disponíveis do nível 2, você pode observar nesse panorama. Da mesma maneira, temos a trilha curricular, semana após semana, para que você saiba qual é o conteúdo que será ensinado. Da mesma maneira, temos a trilha curricular, semana após semana, para que você saiba qual é o conteúdo que será ensinado. Da mesma maneira, temos a trilha curricular, semana após semana, para que você saiba. Temos o guia do professor, com todas as disciplinas, aula por aula, descritos para você. Temos o guia do professor, com todas as disciplinas, aula por aula, descritos para você. Temos o guia do professor, com todas as disciplinas, aula por aula, descritos para você. Temos o guia do professor, com todas as disciplinas. E as oficinas de belas artes, sempre com 2 títulos diferentes por ano. Um diferencial do nível 2 em relação ao nível 1 é que no nível 2, além de todo o conteúdo que nós mostramos para vocês, nós temos um projeto chamado Feras do Saber. Temos Feras do Saber de língua portuguesa, que são atividades para que a criança reforce ainda mais os fundamentos do conhecimento, e temos Feras do Saber de matemática. E todo o conteúdo está disponível numa outra plataforma digital, que você recebe o link, é uma sala de aula do Google com todos os arquivos, que você recebe o link a cada ano da sua parceria, você recebe o link com o currículo que você vai precisar usar durante aquele ano. Esse é o nível 3, então as oficinas são com temas semelhantes a dos níveis anteriores, como eu já expliquei anteriormente, e temos, lembrando que temos oficinas sempre de alfabetização e ainda reforço de português e matemática, e temas especiais e datas especiais em todos os anos de parceria. Essa é a trilha curricular do nível 3. 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 Essa é a trilha curricular. Da mesma maneira, temos um guia do educador descrito passo a passo, aula por aula, para o educador. Da mesma maneira, temos um guia do educador descrito passo a passo, aula por aula, para o educador. Da mesma maneira, temos um guia do educador descrito passo a passo, aula por aula, para o educador. Da mesma maneira, temos um guia do educador material de literatura, também riquíssimo para você usar com as crianças. E Feras do Saber, de língua portuguesa e matemática, também para alunos do 6º ao 9º ano. Todo o currículo está disponível num link que você recebe ao renovar a sua parceria. O nível 4 é que tem oficinas diferentes, a gente não trabalha língua portuguesa e matemática, mas nós temos um guia de alfabetização. Se o seu adolescente ainda não sabe ler e escrever, nós temos um material
para ajudá-lo, e temos todas as oficinas que nós já descrevemos anteriormente. Aqui está um exemplo de aplicação. Se você tem 5 dias da semana, cada dia você pode inserir um título diferente, um tema diferente de oficina do nível 4. Então, nós temos aqui uma sugestão de como você pode utilizar, quais oficinas você pode inserir no seu PEV. E todo o material também está disponível numa plataforma digital.